dela, né? Ela está com o irmão na UTI e ela não pôde estar presente, mas ela está em sintonia. Queremos acolher com carinho o Jeremias, Monsenhor Rapá, Padre Joel, Padre Wendel, com muito carinho, né, os amigos da congregação, o grupo do ICLEM e as irmãs aqui presentes. A pedido da irmã Ana, vamos ler o testamento de Dom Geraldo Fernandes. Ele escreveu em Londrina no dia 25 de novembro de 1978. Muitas vezes tenho feito declarações de última vontade e depois as rasgo por terem perdido a sua atualidade. Professo hoje minha fé em Deus e em tudo que é de Deus. Professo a minha confiança em Deus, através de Cristo, meu Salvador, e de Nossa Senhora, Mãe e refúgio dos pecadores. Amo a Igreja na pessoa de todos os meus irmãos, principalmente os mais pobres, pelos quais eu sempre trabalhei nos arrabaldes de Curitiba e Londrina, de um modo especial. Amo a Igreja na pessoa dos sacerdotes, das religiosas, dos membros da hierarquia, principalmente daqueles que formam a CNBB, pela qual sempre trabalhei com amor e muitos sofrimentos. Amo o Papa como a Cristo, de que ele é vigário. Hoje, como no dia em que tomei posse da Arquidiocese de Londrina, então diocese que naquele dia se erigia, só quero viver e morrer pelo meu povo. Quero morrer sem dívidas, sem dinheiro e sem pecado. Se Deus me chamar neste momento, creio que morreria sem pecado grave. Morreria certamente sem nenhum dinheiro e nenhuma propriedade terrena, de qualquer espécie. Não tenho nada, não deixo nada. Se algumas pequenas importâncias forem encontradas em meu nome, por implicações jurídicas, saibam todos que não me pertencem, mas a mitra arquidiocesana de Londrina. Tudo quanto durante esses 22 anos de permanência recebi como ordenado ou donativo, eu doei e repito, a doação à mitra arquidiocesana de Londrina. A todos aqueles que eu magoei injustamente e a todos aos quais eu não servi como devia, peço perdão. A todos aos quais dei mau exemplo, peço igualmente perdão. Sempre procurei unir Londrina, nunca dividir ou partir. Peço a Deus pela união de todos. Aos queridos sacerdotes, ao caro bispo auxiliar, a todos os colaboradores, principalmente as religiosas, e a todo o povo santo de Deus, eu prometo passar o meu céu rezando por eles. A minha querida congregação das Irmãs Claretianas, eu quero dizer que a morte nos aproxima mais ainda. Desde o céu eu contemplarei o seu trabalho e oração, e dedicação aos pobres, que todas sejam uma. Não faço testamento porque nunca tive nada. Não tenho nada e nada quero para mim. Para pagar débitos em banco, que sempre tive, deve estar chegando uma ajuda da Advente, que eu consegui em recente viagem à Alemanha. Essa importância a receber brevemente será suficiente para pagar outros pequenos compromissos. As pessoas que sempre me serviram com dedicação, a minha ação de graças perene. A querida congregação claretiana, que eu sempre amei e procurei prestigiar as minhas despedidas. Faço este agradecimento pelo Padre Geral, quando estou para completar os 50 anos de vida religiosa, daqui a pouco, mais de 2 meses. Se Deus, na sua infinita misericórdia,
me der vida e saúde por mais tempo, espero poder ir trabalhar na África, no começo do ano próximo, como missionário. Penso até em ser coadjutor do padre claretiano, que reside solitário na Ilha do Príncipe em São Tomé. Espero para isso só a última palavra dos meus superiores. Eu acredito que este mundo pode ser e ainda será muito feliz. Isso depende só de nós. Adeus até o céu. Dom Geraldo Fernandes, arcebispo de Londrina. E com alegria cantemos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, Ele perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os necessitados e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado o livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abandonam vossa lei. Vivifica-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivifica-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança.
salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Vivifica-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivifica-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem um cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, queridos padres aqui presentes, as irmãs, desde o governo geral e outras irmãs presentes, também leigos, leigas e, sobretudo, presentes que estão acompanhando essa história toda, especialmente de Dom Geraldo Fernandes, e querem também hoje, mais uma vez, prestar essa homenagem e certamente esse reconhecimento por tudo aquilo que Dom Geraldo representa para a nossa Arquidiocese de Londrina e também para a Igreja, certamente. Então, no Evangelho de hoje, o evangelista narra o episódio de Jesus quando estava se aproximando da cidade de Jericó. E havia um cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O cego, ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram que Jesus Nazareno estava passando por ali. Isso mostra que Jesus, o fato de ser assim nominado, que a sua fama já corria por essas bandas, por essa região de Jericó,
como alguém que fazia o bem, que curava, que voltava a fazer com que as pessoas vissem, né? Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Bem, esse grito não é um grito simples como a gente lê, né? Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Eu imagino um grito alto, forte, né? Talvez a maior força que aquele pobre homem podia ter, exatamente para que Jesus ouvisse, ou pelo menos para que os discípulos ouvissem. Tanto assim que os discípulos, né? As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Sempre é muito comum isso, né? Quando as pessoas gritam, né? Fica calado, não é a hora, né? Isso, aquilo, não é o momento, né? Essas coisas assim. Mas quem tem necessidade, né? E sabe da necessidade que tem, de repente, uma resposta que pode estar aí, então sabe o quanto é importante gritar, né? As pessoas, mas ele gritava mais ainda, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus escutou, né? Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, a pergunta: o que queres que eu faça por ti? Senhor, que eu veja de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E então, no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Este episódio nos ensina tantas coisas. Vejamos algumas. Somos também cegos das coisas de Deus, que precisam implorar a Jesus para enxergar. Então, nós também, né, de fato, somos muitas vezes cegos, não conseguimos perceber a presença de Deus, não conseguimos perceber a presença dele no outro, como diz o Concílio Vaticano II, nos sinais dos tempos. Achamos que Jesus tem que ser manifestado de uma outra forma, simplesmente para que nós possamos entender. Não sejamos como aquelas pessoas que mandam calar os cegos das coisas de Deus a se dirigir a Jesus. Veja a expressão: cegos das coisas de Deus. Tenho certeza que muitos de nós, tantas vezes, ouvimos as pessoas falando da necessidade de conhecer Deus, de perceber Deus, a necessidade de ser valorizado, assim por diante. Portanto, aquelas pessoas que mandam calar os cegos das coisas de Deus, quantas reclamações, quantas tristezas, quantas angústias que a gente percebe na vida das pessoas, que em última instância são sempre clamores pelo amor de Deus, clamores para conhecer Deus, para reconhecer ou para ser reconhecidos, né, por aqueles que estão a serviço, digamos, de Deus, de Jesus, e a se dirigirem a Jesus. Jesus nos pede que levemos os cegos das coisas de Deus até Ele. Então, quando ele ouviu aquele grito, ele pediu, né, traga esse cego até aqui, faça com que ele se aproxime. Aqui está uma pedagogia de Jesus, que percebe e ao mesmo tempo ele pede então àqueles que estão próximos para que os tragam perto dele, trazei-o perto de mim. Especialmente Jesus nos pede que levemos os cegos das coisas de Deus até ele, dirigindo-nos a Jesus como cegos das coisas de Deus. A fé nos salva. Então, aqui mais uma vez, quando nós, mesmo que cegos às coisas de Deus, não percebemos, não entendemos ainda totalmente as coisas de Deus, mas quando nós nos dirigimos a Ele,
com fé, então esta fé nos salva. Quando Jesus percebe isso, e mesmo aquele cego, ainda não tendo entendido totalmente o mistério de Jesus, o que ele significava, provavelmente não conhecia todo o evangelho que Jesus tinha ensinado, apenas ouviu que aquele homem curava, né? Então, ali, dirigindo-se a Jesus como cegos das coisas de Deus, esta fé que é capaz de fazer com que as pessoas gritem, com que as pessoas reclamem, com que as pessoas queiram, com que as pessoas queiram se aproximar, pois esta fé, diz Jesus, vai, a tua fé te salvou. Essa fé é capaz de gritar, né? Essa fé é capaz de chorar, de se comover, de perceber, mas esse é Jesus. Ele pode fazer alguma coisa, pois isso já é fé, né? Então essa fé de Jesus que salva nos faz ver de novo também. Por mais que muitas vezes nós tenhamos já informação sobre Deus, sobre Jesus, tantas vezes, né? As coisas do mundo, as dificuldades, né? Aquelas coisas que vão acontecendo fazem com que a gente deixe de perceber, às vezes, a falta de sensibilidade na vida de fé, na espiritualidade, às vezes na vida religiosa, até nos próprios sacramentos. Então, assim, nos faz ver de novo. Então, todos nós precisamos disso. De repente, por uma confissão bem feita, ou por um encontro, por uma reflexão, né, com um padre, com um ministro, com uma religiosa, com um bispo, ou simplesmente lá no grupo de reflexão, onde a palavra de Deus é proclamada, a gente é capaz de voltar novamente a ver, a perceber, e nos faz ver de novo. Então, nos faz ser seus seguidores e louvar a Deus, assim como esse homem, né? Então, ele foi curado, ele passou por todas essas características. E qual foi o gesto final dele? Qual foi a percepção final? Seguiu Jesus e louvava a Deus, né? Então, é uma catequese verdadeiramente esse texto, né? De quem, às vezes, é rude, não é, vamos dizer bem entre aspas, é ignorante nas coisas da fé, mas pouco a pouco ele vai percebendo, né, por um grito, por um gesto, por um ouvir falar, as pessoas querem se aproximar daquele de quem ouvem falar e querem fazer uma caminhada. Então o Evangelho é uma caminhada, né, dessa falta de fé, ou essa ignorância da metodologia, ou até mesmo da mensagem de Jesus. Então vai caminhando, até de fato algo acontecer tão importante, perder a cegueira, conseguir ver, ou às vezes conseguir falar, conseguir gritar, assim por diante, faz com que as pessoas se tornem seguidoras, e por causa desse seguimento são aqueles que louvam verdadeiramente a Deus, nem qualquer situação. Então, hoje, nos nossos tempos, em que nós, assim, na igreja, né, buscamos trabalhar muito, mas muito mesmo, né, a questão da metodologia de evangelização, essa metodologia da iniciação à vida cristã, sob inspiração catecumenal, que começa sempre pela palavra de Deus, mas antes disso, começa por um bom conhecimento da realidade das pessoas, do modo de ser, né, das dificuldades das pessoas, até mesmo das perguntas que as pessoas têm, e a partir dali, a palavra de Deus, a liturgia, os sacramentos, a vida de comunidade, vão fazendo com que a pessoa reconheça Jesus e, portanto, se torne seguidora e
depois pela vida fora, alguém que de coração sincero, autêntico, louva verdadeiramente a Deus. Bom, nós estamos aqui, né, por conta dessa exumação, vamos dizer, que foi feita nessa manhã dos restos mortais de Dom Geraldo Fernandes, nosso primeiro bispo. Dom Geraldo, por aquilo que sempre eu li e tenho lido nos últimos anos, né, por causa do trabalho, sempre foi alguém muito preocupado justamente com a evangelização. E não com uma evangelização, digamos assim, pura e simplesmente, ou espiritualizada, mas uma evangelização que fez com que ele entrasse nessa sociedade e fizesse com que aqui tantas coisas foram surgindo para cuidar não apenas daquilo que é espiritual, mas também para aquilo que é social, daquilo que também é material. Ele foi constituindo, a preocupação dele era exatamente que a Arquidiocese de Londrina, né, pudesse continuar crescendo e tendo as coisas materiais para que o trabalho de espiritualidade, de evangelização, de levar o Evangelho com todas essas características que nós vimos aqui adiante. Até mesmo ouvindo o testamento, que já acho que é a segunda vez que ouço, né, a gente percebe, né, a questão da pobreza, a questão eu não tenho nada, eu quero morrer sem pecado, sem dinheiro, e o que mais? Sem dívida, oh, que coisa boa. Sem dívida, né? E assim Dom Geraldo Fernandes foi dando formato, e não um formato daquilo que é hoje a Arquidiocese, mas um formato espiritual. A gente percebe, estudando aqui as questões, quantas coisas nessa área da evangelização, da espiritualidade, que vem desde os primeiros anos de Dom Geraldo Fernandes e que sobrevivem e vivem até hoje, que nós continuamos aproveitando para que de fato a Arquidiocese de Londrina possa continuar se desenvolvendo, crescendo e sendo de fato um sinal da vida do nosso povo, dessa cidade que hoje já é uma selva de pedra, né, vamos dizer assim, uma cidade grande, mas que continua precisando do Evangelho, com essas características, onde as pessoas, conhecendo Jesus, vão se libertando, vão sendo seus seguidores e, sobretudo, vão sendo aqueles que louvam a Deus em todas as instâncias da sua vida. Portanto, fazendo essa memória, fazendo memória também de Dom Geraldo Magela, que também está nessa mesma cripta, Dom Cavalim, né? Cavalim especialmente preocupado com a catequese, né? Ele fazia esse tipo de leituras que a gente está vendo aqui, ele fazia nos textos bíblicos, mostrando sempre como o escopo, como dizem os italianos, né, do Evangelho, de todo o Evangelho, é justamente a conversão das pessoas, o seguimento de Jesus e, portanto, o louvor a Deus. Que assim seja, e que também nós que estamos aqui hoje, né, possamos, né, continuar essa reflexão, fazendo com que sempre as pessoas possam continuar entendendo essa realidade profunda da fé, para que de fato sejamos uma igreja sempre mais coerente. Façamos então agora as nossas preces. Pela nossa igreja, pelo nosso Papa, Leão XIV, pela nossa Arquidiocese de Londrina, nosso arcebispo Jeremias, velho, religiosos leigos, para que a nossa igreja local continue promovendo a unidade, a justiça, né, a paz, e amando e servindo de modo especial
Jesus, na pessoa do pobre, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Estamos pela nossa congregação, fundada com tanto carinho, com tanta dedicação dos nossos fundadores, tendo presente o testemunho deles, dos nossos pais fundadores, nossa mãe, na vivência da pobreza, na preocupação e no compromisso com os pobres, para que nos dê muitas e boas vocações para continuar nosso carinho na igreja. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Intercessão de Dom Geraldo Fernandes, junto de Deus, por cada um de nós, por nossa congregação, por esta arquidiocese, o seu testemunho de santidade, de vida na missão, na evangelização, no cuidado dos pobres, nos ajude a vivermos também a nossa vida cristã, a nossa vocação, a nossa missão, buscando a santidade, e que o processo de beatificação de Maria Leônia tenha bom êxito. Rezamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as leigos, principalmente do ICLEC, que abriram os corações para acolher e abraçar o carisma claretiano, o carisma herdado dos nossos fundadores, serva de Deus, Madre Leônia, Dom Geraldo Fernandes, para que possam testemunhá-lo com bondade e alegria, em família, no trabalho e na missão. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. rezemos de modo especial pelo Padre Wendel, que fez aniversário de ordenação por esses dias, né? Que o Senhor nos ajude a ser fiel à sua missão, ao seu sacerdócio, e que continue testemunhando o amor de Deus a toda a humanidade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Queria rezar também pelo Monsenhor Bernardo, né? Que foi um sacerdote assim, muito presente, amigo do Dom Geraldo Fernandes, e que o seu testemunho também continue, né, nos ajudando a viver essa fidelidade alegre e generosa no anúncio do Evangelho e no serviço aos irmãos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Também pelo Padre Joel, pároco da Catedral, né, que sempre abre as portas para a divulgação da vida e santidade de Maria Leônia. Também por esse espaço tão agradável de oração, que Deus continue acumulando de bênçãos e graças. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Isto tudo vos pedimos por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém.
nós que recordamos a obra da imensa caridade do vosso Filho, ser confirmados a exemplo de Santa Isabel da Hungria no amor a vós e ao próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor estaja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pois, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, sempre fecundais com novo vigor a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. Para levar à plenitude o mistério da salvação, o exemplo dos santos nos estimula e sua intercessão constantemente nos ajuda. Por isso também nós, Senhor, com todos os santos e santos, jubilosos vos louvamos, dizendo, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça em comunhão com o Papa Leão, o nosso arcebispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Em modo particular, nosso arcebispo, primeiro arcebispo, Dom Geraldo Fernandes, Dom Geraldo Magela, Dom Albano, Madre Leônia e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Isabel da Hungria e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. A oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra
exemplo de Santa Isabel da Hungria, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só um momentinho, por favor, Jeremias. Então, nesse momento, queremos expressar o nosso sincero agradecimento ao Senhor, Dom Jeremias, nosso querido arcebispo, pela sua presença paterna, pelas suas palavras que sempre nos edificam, nos catequizam, né? E pela sua condução firme e amorosa da nossa igreja. Sua missão é luz para o nosso caminho. Muito obrigada. Agradecemos também aos padres amigos, né? Nossos amigos padres, o senhor Bernardo, padre Joel, padre Henrique, padre Disseu, que tem que estar presente, e com zelo e dedicação tornam visível o rosto misericordioso de Cristo em nossas comunidades. Que Deus os fortaleça sempre mais na vocação e na missão. A cada uma de vocês, minhas queridas irmãs claretianas, informando as presentes, aquelas que nos acompanham, talvez, né? Nosso carinho e reconhecimento pela entrega generosa, pelo testemunho de fé e pelo serviço generoso que transforma vidas. Vocês são sinal da ternura de Deus entre nós. E aos leigos e leigas do ICLEM e demais pessoas, né? Que com entusiasmo e compromisso assumem sua missão evangelizadora, nosso muito obrigada. Que o Espírito Santo continue a impulsionar a cada um e cada uma na construção de uma igreja viva, sinodal e missionária. Que cada um possamos retornar às nossas casas com o coração cheio de paz e a certeza de que somos igreja, povo de Deus peregrino, na esperança que não decepciona. Muito obrigada de coração a todos e a todas por esse momento tão significativo, tão aconchegante, junto com o nosso coordenador, nossos demais arcebispos, né, que aqui pousam, e com Dom Jeremias presentes, os padres que continuam a missão da construção do reino de Deus nessa porção família da Arquidiocese de Londrina. Bem, então queremos agradecer a presença de todos e aqueles que nos acompanham, aquelas que nos acompanham também nesse dia tão importante. Então a nossa bênção possa também se estender a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra, né, se unem à Arquidiocese de Londrina, à igreja, se unem sempre no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ainda uma boa tarde a todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Depois vamos tirar uma foto todos juntos, né? Para registrar. Depois, Ana Maria do Carmo, para quem quiser ouvir, né, como foi feito pela manhã, quiser ver as fotografias, que a gente não pode publicar, então poderia sentar, né, quem tiver interesse de ver, meu marido Carmo conta como ela fez na comunidade e mostra as fotografias. Só vai ficar no celular, ela não vai ser repassada. Tá? Vamos fazer fotografias. Mas coloca aqui, senhora. Você quer tirar? Não sei, eu posso tirar. Só que sai na foto. A senhora tem que sair. Então vai, o que eu faço? Só apertar aqui para apertar com mais. Então, vai assim. Tem que apertar mais, aqui não tem espaço, gente. Olha, o máximo que eu posso vir é aqui.
esse Você não quer me falar, não? parece de fato. Tá dando para ver todo mundo? Lá tem espaço para Escondida, bem à frente. Gente, fiquei lá no salão que na cara todo mundo. Isso, olha.